Aí. Então, como estávamos falando, essa é a nossa quarta aula, então vamos ver sobre essas técnicas que vão ajudar você a controlar essa ansiedade, uma liberação emocional, e para isso a gente tem que dar continuidade, tem que revisar um pouquinho das outras aulas, até porque as outras aulas é essencial para a gente poder identificar como que é a nossa ansiedade, para a gente entender como a gente se comporta perante a nossa ansiedade, e através disso, descobrir a melhor forma de lidar com ela. Lembrando mais uma vez, igual eu estava falando agora há pouquinho, a respeito de se conhecer, de conhecer essa ansiedade, e também não se colocar essa ansiedade como sendo a responsável pelos seus problemas, ou buscando culpados, ou buscando, eu sou ansioso por causa disso, porque alguém me abandonou, por causa daquilo, ou por causa daquele outro. Então, é sempre olhar, muitas vezes, para essa ansiedade e aceitar essa ansiedade. Eu sou ansioso mesmo. A partir do momento que você aceita, que você é ansioso, que você precisa, que isso é um problema seu, que isso te afeta, e que você fala, eu tenho ferramentas dentro de mim para buscar métodos de vencer isso, de controlar isso, e eu sei que a ansiedade é uma questão fisiológica natural do ser humano, então eu reconhecendo isso, eu me coloco numa posição, agora eu estou preparado para realmente buscar um controle para essa ansiedade, buscar uma cura para essa ansiedade. Isso só vem através da aceitação. Porque se você não aceita que você é ansioso, se você não aceita o que aconteceu na sua vida, se você não aceita o seu passado, se você não se aceita da forma que você não está condizente, você não está em equilíbrio com você mesmo, sua mente, seu espírito e seu corpo, você tem uma questão muito perigosa, que é toda essa desregulação e essa liberação de carga emocional que gera ansiedade. Beleza? Tranquilo? Entrou mais uma. Tranquilo. Jéssica, tudo bem? Seja bem-vinda. Fer, tranquilo? Conseguiu entender, Fernanda? Sim, sim. Ótimo, muito bem. Por que eu falo para vocês que é muito importante conhecer essa ansiedade? É importante a gente conhecer a ansiedade porque a gente tem que saber qual é o tipo da nossa ansiedade, que roupagem a gente está dando para isso. Qual é a identidade que eu estou vestindo? Tudo bem, eu sou ansioso. Ótimo. Mas você é 100% do tempo ansioso? Quando você está dormindo, você é ansioso? Quando você está se divertindo com seus amigos, você é ansioso? Ou você só é ansioso quando você não está em consonância, em equilíbrio com você mesmo? Normalmente é a última opção, né? Quando a gente não está em equilíbrio com a gente mesmo, a gente acaba, muitas vezes, não conseguindo ter a vida que a gente quis ter, a gente acaba sendo barrado na nossa vida profissional, na nossa vida financeira. Isso é muito difícil para a gente. E muitas vezes a gente não consegue entender que muitas vezes é a falta da gente olhar para o nosso problema, olhar para a nossa ansiedade, olhar para aquilo que está gerando aquele descontentamento, aquela falta de amor na vida, ou aquela ansiedade, ou aquela depressão, e falar, olha, eu aceito. Como que a gente vai agora trabalhar isso? Eu aceito, eu conheço, e agora eu vou trabalhar a minha ansiedade. Então, não adianta eu querer trabalhar a minha ansiedade sem primeiro me conhecer, me autoconhecer. Então, é aí que a gente entra no caminho do autoconhecimento. É muito importante buscar o autoconhecimento. E o que é esse autoconhecimento? É entender você, é entender quais são os momentos que você está mais alegre, quais são os momentos que você está mais triste, o que te causa essa tristeza, o que te causa essa alegria, o que te causa prazer. Muita gente fala, eu quero controlar a minha ansiedade. Como que eu posso fazer? Eu vou lá e passo uma série de exercícios que eu vou passar nesse curso para vocês, e vocês vão falar, beleza, mas os exercícios não funcionam. E outras pessoas vão chegar para mim e falar, nossa, Fabrício, mudou minha vida. Esses exercícios são muito bons. Então, eu quero saber de vocês, qual que é a diferença? O exercício não é o mesmo? A diferença está em a pessoa aceitar o problema dela, conhecer o problema dela e mudar o problema dela, e realmente se engajar com o processo, se autoconhecer, se descobrir, através de meditação, através de, enfim, várias técnicas, que eu já disse, já vou ensinar aqui para vocês, e como tudo isso pode somar, é uma escadinha, é um degrau de cada vez.
você não vai conseguir se livrar da ansiedade de uma hora para outra. Você vai conseguir controlar, muitas vezes, sintomas. Você vai evitar de ter um ataque, uma síndrome do pânico, após uma terapia de hipnose. Sim, com certeza, mas você ainda vai sentir, vai ter alguns gatilhos que vão aparecer e que vão desencadear isso. O que são gatilhos, para quem não conhece? Gatilhos são pequenas circunstâncias que acontecem. Você entra em contato com essas circunstâncias, com essas ações, com esse meio, e aí dispara aquela ansiedade, ou seja, aquilo traz uma carga emocional que gera toda aquela ansiedade. Às vezes pode ser uma lembrança de alguma coisa que aconteceu, às vezes pode ser uma preocupação extrema com o futuro, às vezes pode ser um tédio. Tem muita gente falando para mim, nossa, agora que eu fiquei em casa, não estou tendo nada para fazer, não estou estressado, não tem trabalho, e mesmo assim eu ainda estou ansiosa, estou ficando cada vez mais ansiosa. Por quê? Porque o tédio gera ansiedade. O tédio causa ansiedade, o excesso de coisas para fazer gera ansiedade. Por isso que a gente tem que se conhecer, para ter o equilíbrio, para conseguir equilibrar a nossa mente, e a partir do equilíbrio da nossa mente a gente conseguir transformar a nossa vida, a nossa ansiedade, o nosso comportamento perante as ocasiões que acontecem, porque muitas vezes a gente não consegue impedir um evento que não nos agrada de acontecer, mas a gente consegue, através de técnicas, controlar o meu estado para que eu não use essa carga emocional negativa que está vindo, não absorva essa carga negativa, e através disso eu comece a somatizar, através de sintomas como respiração ofegante, dor no peito, dor na nuca, enfim, todos os sintomas de ansiedade que a gente já falou algumas vezes aqui, e que vocês conhecem até melhor que eu. Bem, eu conheço porque eu passei por isso. Para quem não conhece minha história ainda, eu tratei muito tempo com ansiedade, tomei muita medicação. Hoje em dia, graças a Deus, com as terapias, com acompanhamento, não tomo mais medicação, porém ainda continuo acompanhamento com psicólogo. Isso não vai mudar, eu sou terapeuta, eu sei que eu preciso acompanhar. Então, uma pessoa que chega para mim e fala, eu não quero acompanhar, eu não quero me comprometer com a terapia, vai adiantar ela fazer terapia? Não vai. Vai adiantar eu ensinar exercício para ela, dar uma aula para ela? Não vai. Então, é preciso ter comprometimento, é preciso entender todo o comportamento, todo o funcionamento do nosso corpo, beleza? Gente, vamos lá, então. Eu vou começar aqui agora, eu vou compartilhar a tela para vocês, tá bom? E eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre essa técnica do TFT. Essa aula é uma aula bem rapidinha, uma aula bem tranquila. É uma aula para a gente conseguir explicar essa técnica e fazer essa técnica com vocês, né? Para que a gente consiga ter o melhor aproveitamento. Bem, só voltar aqui. Qual a maior diferença entre o TFT e o EFT, né? O TFT é uma técnica que ajuda a equilibrar o indivíduo emocionalmente e fisicamente através dos toques, igual eu falei, né, de pontos de acupuntura. E essa TFT, ela realmente é uma terapia baseada no problema, certo? Então, você precisa conhecer o problema, precisa identificar o problema, saber o problema exato e cada tipo de técnica. Por exemplo, se eu usar esse ponto da testa, o ponto da testa, o ponto do queixo e o ponto da axila, que é abaixo da axila, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, eu vou ativar uma determinada região que vai me dar uma resposta, por exemplo, para controle da ansiedade. Se eu usar um outro tipo de sequência, vai ter um outro tipo de resposta. Por isso que ela é mais eficaz, ela é mais rápida, porque ela sabe o que é o problema, você identificou o problema e você vai direto naquela sequência que elimina os problemas. Então, faz muito mais efeito, porque todos os pontos são trabalhados exatamente para você ter um resultado eficaz para aquele tipo de problema. Beleza. Agora, a EFT. A EFT se trata, né, de uma sigla emocional, se chama Emotion Freedom Technique. É uma técnica de liberação emocional, ou seja, você libera a emoção momentaneamente. Ela é criada pelo americano Gary Kine e ela estimula as áreas do corpo, né? Ela estimula as áreas do corpo
conhecida como meridianos. E através disso, ela libera toda a carga emocional. Por exemplo, se você tiver ansiedade, ela vai liberar essa carga emocional da ansiedade, e você vai ter um controle da ansiedade, vamos dizer assim, que instantaneamente, né? Certo? Muito bem. Ela não tem ordem. Então, tipo assim, ela é uma sequência genérica que serve para todos o tipo de sintoma. Por exemplo, estou com depressão, uso essa técnica. Estou com ansiedade, uso essa técnica. Qual o problema, a desvantagem dessa técnica? Porque ela é uma técnica genérica, né? Então, tipo, você começou lá a fazer, né, a sua sequência. Você vai usar uma sequência de toques. E essa sequência de toques você vai repetir para qualquer tipo de sentimento que você tenha. Então, se eu começo dando toques na minha mente, na minha testa, né, fazendo uns toquinhos, fiz a sequência, e essa sequência, sei lá, é porque eu estou com ansiedade, então vou fazer a sequência e ela vai me livrar de ansiedade. Ah, mas eu vou usar a mesma sequência para depressão, para dor de cabeça, para dor no corpo, vai. Diferente da TFT, certo? Bem, outra coisa muito interessante de dizer é que a EFT, essa técnica de liberação emocional aqui, a EFT, você pode realizar em qualquer lugar. E você vai usar ela com uma fraseologia muito específica. Que fraseologias que são? São fraseologias que eu vou passar certinho, mas é que eu vou explicar o motivo dessas fraseologias, mas essas fraseologias, elas atuam como uma meditação, uma auto-hipnose, uma autossugestão que você faz e ajuda muito mais essa técnica a ter resultados através dessas fraseologias que eu vou ensinar vocês a falarem. Você tem um resultado muito melhor, muito mais rápido, muito mais eficaz. Beleza? Tá bom, gente? Então, vamos aos pontos, né? Esses são os pontos que a gente usa no EFT. Eu estou ensinando para vocês hoje a EFT, tá bom? Que ela é genérica, você vai usar ela para toda vez que você se sentir com ansiedade, toda vez que você sentir tem um problema, está depressivo, está se sentindo triste, ou está muito ansioso, ou está preocupado, ou está com dor de cabeça, ou está com raiva. Ela é muito bom para liberar raiva. Então, você vai usar essa técnica para você poder ter esses resultados que você deseja, resultados que você almeja, né? Bem, então, temos aí 12 pontos, né? Sendo que o primeiro deles é o Karatê. Por que ponto do Karatê? Que esse 12º ponto aqui, na verdade, né? Ele não é o primeiro, ele é o 12º. Ele é esse ponto aqui que vocês estão vendo na tela. Opa, só voltar aqui. Esse ponto que vocês estão vendo na tela, eu vou passar aqui, ó. É esse ponto aqui, tá bom? Por que chama Karatê? Porque quando você quebra a tábua, sabe? Quando você quebra no Karatê, é essa parte que pega na tábua ali. Então, esse é o ponto do Karatê. Você vai estimular esse ponto, certo? Bem, depois temos alguns outros pontos, que é aqui sobre a testa, né? Sobre a sobrancelha. Aqui do lado, no canto do olho, né? Na região da têmpora. Embaixo dos olhos, que é o ponto número 3, que vocês podem ver. Em cima do lábio, que é o número 4. Em cima do queixo, aqui no lábio inferior. 5. Na clavícula, normalmente eu faço aqui bem na bifurcação da clavícula, tá bom? Ou no externo. O da axila, que é abaixo da axila, né? E nos dedos, 8, 9, 10 e o 11, que é esses 2 dedos juntos, tá bom? Pode bater os 2 dedos juntos e depois você volta para cá. E tem também o de cima da cabeça, que é o toquinho em cima da cabeça, certo? Bem, esses são os pontos que a gente usa. Porém, nessa técnica do EFT, a gente vai usar, não vamos usar os dedos da mão, tá bom? A gente só vai usar esses, no caso, então, são 9 pontos, 7, 8, mais um da cabeça, 9. São 9 pontos, tá bom? Que a gente vai usar. Ele é um pouquinho menor a técnica, mas ela funciona muito bem. Eu vou explicar para vocês, então, como que ela é feita, tá bom? Vamos ver como tá as coisas aí. Fernanda, tudo bem? Tá conseguindo me entender? Tá acompanhando aí? Sim. A pergunta que eu faço, porque eu comecei a fazer um curso de acupuntura, parei, pelo que eu percebia, os pontos que você pede na técnica são exatamente os meridianos da acupuntura. Isso, são exatamente os meridianos da acupuntura. Através desses meridianos é onde passa a nossa, como a gente diz, a nossa energia, né?
nossa é conduzida, eu não entendo muito de acupuntura, mas esses pontos, eles liberam, quando você toca neles, você libera essas sensações, essas emoções, e acaba gerando resultados no corpo fisiológicos, como redução de dor, redução de ansiedade. Se você quiser até falar alguma coisa sobre a questão desses pontos, Fer, fica à vontade, tá bom? Que eu tava olhando, eu comecei a fazer o curso, tive que parar de fazer o curso, mas assim, cada ponto do corpo, cada meridiano serve para uma coisa diferente. Um é para fígado, outro. E eu percebi que são exatamente esses pontos. Se pegar os pontos da acupuntura, a gente consegue ligar uma coisa com a outra. Exato. Essa técnica foi criada exatamente sobre a acupuntura. O que acontece, Fer? Eu vou contar um pouquinho para você da história dessa técnica. Olha que interessante. O criador dessa técnica, vamos voltar aqui nele, o nosso amigo Roger Callan, ele era acupunturista e tinha uma pessoa que tinha um problema muito grande com água, né? Ela tinha um trauma muito grande com água e ele foi usar de sensibilização, né? De sensibilização sistemática. E aí ele começou a aproximar ela da piscina para ela ter contato com o evento fóbico dela, para ela ver a desensibilização. E aí ela começou a sentir uma queimação muito grande no estômago. Ela, meu estômago está queimando, está queimando, está queimando. E ela pensou, por que não eu usar os pontos da acupuntura, pedir para ela estimular, porque a gente consegue através de pressão ou através da agulha. Na verdade, a acupuntura se baseia em estimular ponto para liberar um tipo de reação e causar algum benefício para aliviar algum tipo de sintoma. É isso, basicamente. Então, quando ele fez isso, falou para ela estimular esses pontos dela, que eram aqui, né? Ela estimulou dos dois lados. Além da dor do estômago dela sumir, ela perdeu totalmente a fobia que ela tinha de água, sumiu de vez. E aí ele começou a estudar e criou toda essa terapia do TFT, né? Que é essa técnica baseada nos pontos. Mas aí, o que acontece? O Ray Klein, que é um americano, que era discípulo desse Roger, chegou e falou, bem, por que não então fazer uma técnica que todo mundo possa usar, que seja fácil de aplicação e que sirva para tudo, em vez de você pegar, apesar que não é complicado, você pegar uma tabela e ver qual é o tipo de ponto e estimular o ponto, né? Mas ele quis inventar uma técnica que servia para todo mundo, que era muito mais fácil você conseguir utilizar essa técnica, né? Dessa forma, porque era muito mais tranquilo, muito mais fácil ter uma sequência de pontos que consigam estimular praticamente todos os problemas. O problema é que para tratamento isso não é eficaz. Isso é eficaz para sintomatologia, por isso que é liberação emocional. Você libera naquela hora, beleza. Sintomatologia, beleza. Agora, se você quiser realmente um tratamento, você vai ter que fazer o TFT. Ou uma acupuntura, ou um outro tipo de tratamento, né? E lembrando que todas essas técnicas são complementares, gente. Não substitui a psicoterapia, não substitui a hipnose, não substitui as terapias, né, tradicionais ou alternativas, seja qual você esteja fazendo, e não substitui acompanhamento com o médico também. Vai ajudar muito vocês, concordo, mas tem que tomar cuidado com isso, tem que ter um acompanhamento, porque é preciso trabalhar todos os aspectos. Eu acho que cada técnica, cada abordagem ajuda em uma determinada área, né? Tranquilo? Alguma dúvida mais? Oi? Não. Tranquilo, Fer? Beleza. Tranquilo. Uhum. Jóia. Vamos lá, então. Vamos seguir. Então, como que a gente vai começar essa sequência? A gente vai começar essa sequência iniciando pelo ponto do karatê, igual eu expliquei para vocês, que é por causa da madeira, quando você bate. E o que é esse karatê? Esse karatê é o ponto mais importante. Os outros pontos não têm nome, a gente não dá nome para eles. Pelo menos, genericamente, agora a gente não dá nome. Tem nomes, logicamente, porque são os nomes da acupuntura, mas a gente não vai nomear eles aqui, não é importante para nós entender isso agora, né? Importante saber o que eles fazem e qual, na verdade, não o que eles fazem detalhadamente, mas qual é a sequência e, principalmente, esse ponto que é um dos mais importantes, que é o ponto do karatê. Você vai começar a TFT com o ponto do karatê. Você vai começar fazendo toquinhos aqui.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quantos eu coloco? Não tem importância, pode ser 10, 20. Vai fazendo. Normalmente eu faço com fraseologia, então o que eu faço? Eu uso essa fraseologia, eu identifico o meu problema, por exemplo, eu estou com raiva, estou com muita raiva, ou estou ansioso, muito ansioso. Eu começo. Respira fundo. Sempre primeiro faça 3 respirações. Por que 3 respirações? Para você já conseguir melhorar a sua circulação, melhorar a oxigenação do seu corpo e fluir muito melhor a técnica. Você tem um controle muito mais fácil e resultados muito mais rápidos, tá bom? Então vamos lá. Apesar de eu ter esse problema, ou ter essa ansiedade, ou estar sentindo essa ansiedade, mesmo assim eu me aceito e me amo profundamente. Apesar de eu ter um problema de ansiedade, mesmo assim eu me aceito e me amo profundamente. Apesar de eu ter um problema com ansiedade, mesmo assim eu me aceito e me amo profundamente. Apesar de eu ter um problema com ansiedade, entendeu? E vai repetindo esses pontos. Então, esse ponto é um dos mais importantes, por quê? Porque ele expõe o problema. E ele, através dele, que você vai fazer a aceitação. Por quê? Porque eu sei, eu acho, eu entendi que eu estou com esse problema, eu entendi que eu estou com a minha raiva, eu entendi que eu estou com a minha ansiedade, eu entendi que eu estou com a minha depressão. E como que eu aceito isso, eu aceito que eu tenho isso. E falou, eu me amo, eu me aceito assim. E se você aceitar o que eu falei no começo dessa live, a aceitação é a maior condicionante para qualquer tipo de mudança. A partir do momento que você aceita, que você diz para a pessoa, você pode olhar para trás sim, você pode buscar atrás da sua família, dos seus antepassados, ou no seu passado, seja ele na sua adolescência ou na sua infância, problemas relacionados à sua vida que desencadearam isso. Mas você não pode olhar para trás, eu tenho ansiedade por causa que meu pai e minha mãe separou. Eu sou ansioso porque... Eu sou depressivo porque minha namorada terminou comigo. Eu sou revoltado porque meus pais me espancavam, porque meus pais eram alcoólatras. Não tem sentido você pegar e transferir toda a responsabilidade do seu problema para eles. Não é mais fácil falar, eu aceito que eu tenho um problema, e eu me amo assim mesmo, e a partir daí, pronto, aí você começa a descobrir de onde vem a mudança, né? Aí você começa a se abrir para a mudança. A mesma coisa que qualquer tipo de circunstância na vida. A partir do momento que você fala, não, eu não posso aceitar isso, não, eu não posso fazer isso, não, eu não posso. Por quê? Não é mais fácil aceitar? E a partir dessa circunstância, de você aceitar essa circunstância, você transformar, você se transformar e você conseguir ser uma pessoa que tem uma melhor percepção da sua vida, consegue se perceber melhor, consegue ter mais controle e entender melhor os processos, entender que tudo aquilo que aconteceu na sua vida foi necessário para você chegar até aqui onde você está. Se você não entende isso, não existe técnica, terapia, medicação, milagre, feitiçaria, macumba, o que for, não existe nada nesse planeta Terra que vai fazer você se livrar da sua ansiedade ou do seu problema. Você precisa aceitar. Até para você fazer mal para as pessoas, você precisa aceitar. Eu aceito que essa pessoa fez mal, então eu vou fazer mal para ela. É um pensamento errado, mas você aceitou. Melhor, você não aceitou que ela fez mal para você, e você vai e faz um mal para ela, e procura fazer um mal para ela. Então, olha o que a falta de aceitação causa. Né? A falta de aceitação causa isso. Causa o quê? Destruição. Quando você não se aceita, você se autodestrói, você se torna depressivo, você se torna sem estímulo, você não tem a força suficiente para você expressar todo o seu potencial, e o universo receber toda essa energia e aceitar de volta, puxar toda a energia positiva que tem, puxar todos os benefícios dessa energia positiva que você transmite. Então, o primeiro passo é a aceitação, por isso que o karatê, esse ponto é tão importante. Né? Por isso que fazer o Ho'oponopono é tão importante. Por quê? Porque ele trabalha basicamente com aceitação, com perdão, com amor, que são técnicas, terapias que liberam, a gente vai ter uma aula sobre o Ho'oponopono, que liberam, né, essa química curativa, essa química libertadora. Eu me amo, eu me aceito, eu me perdoo, né? Então,
é necessário a gente se aceitar. Quando a gente entra em acordo, em equilíbrio com o nosso corpo-mente e entende nossos processos, entende o nosso processo de desenvolvimento pessoal, a gente consegue a transformação que a gente precisa para ter uma vida plena. Né? Bem, depois disso a gente vai começar a sequência de pontos. Então, como que eu gosto de fazer essa sequência, né? Vamos lá, vamos voltar aqui para vocês. Consigo colocar a tela grande de novo? Ótimo. Opa. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Vamos lá. Eu quero colocar a tela cheia de novo. Deixa eu parar aqui a captura. Aí, agora voltou. Então, Fernanda, tem alguma dúvida? Tem mais alguma pergunta para fazer a respeito da técnica em si? Não, para mim tá tranquilo. Tranquilo? Fernanda, posso pedir para você ligar a câmera para a gente fazer o exercício junto? Não sei se você sim. pode. Posso sim. Pode? Então, vamos lá? Opa. Ótimo, bem-vinda. Gente, então é o seguinte, a gente vai fazer essa técnica e essa aula vai ficar gravada, mas é interessante que vocês acompanhem essas aulas. Por quê? Quem acompanha essas aulas, a partir dessa aula, eu falei na aula passada, mas como a gente está com um projeto, eu fiquei quase uma semana sem dar aula, porque tive problemas com conexão. Então, a partir de agora, quem acompanhar todas as aulas vai ter certificado gratuito, tá bom? Vai ser enviado um certificado de controle emocional. Técnicas de controle emocional, beleza? Então, quem puder aí compartilhar essa live, chamar os amigos, quem tem interesse nesse tema, que é um tema fantástico, maravilhoso, e que com certeza vai ajudar muitas pessoas. E lembrando que quando terminar essas aulas, quem tiver no grupo, quem tiver participado, ganha essas aulas gravadas, vão ficar com essas aulas gravadas, e quem não conseguir vai fechar, e aí esse curso vai ser vendido, vai ter um valor para quem quiser adquirir, tá bom? Então, vamos lá, gente. Fer, Fabrício, a aula tua é maravilhosa mesmo. Você falando essa questão, assim, eu trabalho com terapia holística também. Quando você entra nisso, da questão da pessoa se aceitar, a pessoa... É básico, né? A gente sabe que o corpo, mente e espiritual tem que estar unido, independente da crença. Exato, exatamente. Eu acredito a questão de crenças, né? Cada um tem a sua crença, mas eu acredito que o principal fator de transformação do ser humano é o próprio ser humano. Então, por mais que ele tenha crença interna, externa dele, não vai ter milagre nenhum. O ser humano ele busca muito milagre. Ele quer muito para ontem, ele quer coisa tipo, não quero fazer nada e quero que um ser superior me transforme. Não vai acontecer. Não. Você tem que se conhecer e começar esse processo. É um processo. E não é um processo lento, é um processo demorado. É um processo que começa quando você tem esse start de aprender, de entender, de se conhecer e vai até você morrer. É um processo É lindo. bem isso. Ótimo. Então, agradeço muito, viu, Fer? Muito obrigado pelo feedback. E vamos fazer esse exercício, então, para a gente praticar um pouquinho as nossas fraseologias. Então, como a gente está trabalhando com a questão da ansiedade, vamos fazer, então, esse exercício para a gente focar e conseguir sentir, ter essa sensação de relaxamento, de tranquilidade que a técnica traz. Vamos começar a respirar bem fundo. Puxa o ar. Isso, solta lentamente. Isso. No seu tempo, muito bem. Vai sentindo relaxar. Muito bem. E aí eu começo batendo no ponto do karatê. Vamos lá? Eu, Fabrício, apesar de ter problemas com ansiedade, me sentir ansioso, eu me amo e me aceito completamente. 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 Eu me amo e me aceito completamente.
Eu me amo e me aceito completamente. Eu me amo e me aceito completamente. Eu me amo e me aceito completamente. Apesar de ter problemas com ansiedade, eu, Fabrício, me aceito e me amo completamente. E entendo que eu sou responsável pela minha transformação de vida. Eu entendo que eu sou responsável por manter o meu controle, e manter o meu equilíbrio. Eu estou me sentindo cada vez mais confiante e cada vez mais aceito. E cada vez me sentindo melhor. Me sentindo mais aliviado, mais calmo. Isso. Cada vez mais e mais relaxado. Muito bem. Essa é a técnica. Percebe como você vai relaxando conforme você vai falando, conforme vai dando os toques. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de repetir uma, duas vezes a técnica com fraseologia e fazer mais uma ou duas vezes a técnica sem a fraseologia, simplesmente para a gente poder se concentrar no toque, na sensação do toque no nosso corpo, que isso é muito importante. A sensação sinestésica no nosso corpo, para tratar ansiedade, para tratar fobia, para a gente se autoconhecer é muito bom. O toque é muito importante, a gente precisa se tocar mais, se conhecer mais, conhecer o nosso corpo, tanto a nossa mente quanto o nosso corpo. Uma técnica que eu digo que muita gente tem vergonha de fazer, muita gente não faz, é uma técnica incrível, é ficar pelado na frente do espelho, quando você estiver sozinho em casa, fica pelado na frente do espelho se olhando. Nossa, como eu sou lindo, como eu sou maravilhoso, entendeu? Se conheça, se olhe, se toque. Por quê? Porque a partir do momento que você conhece o seu corpo, você conhece a sua mente, você desbloqueia tudo. E se aceitar, olhar na frente do espelho, muitas vezes você pode ficar pensando, nossa, mas cara, eu tenho esse nariz estranho, olha minha orelha como é de abano, olha como eu tenho a boca feia, ou olha como meu cabelo é ruim. Então, quando a gente fica colocando esses defeitos e falando os nossos defeitos na nossa frente, a gente fica reforçando tudo que é negativo na gente. Não só os nossos defeitos físicos, mas o que nossa mente entende? Nossa, ele não está satisfeito com o corpo dele. Então, para que ele vai se sentir bem? Então, ele vai se sentir mal, ele vai começar a comer demais, ele não vai se preocupar com a alimentação, vai prejudicar a alimentação, ele vai começar a beber demais, porque ele entra numa depressão, ele não se aceita, ele acha que ele não tem valor, então ele bebe um monte. E aí, o que acontece? Desenvolve uma cirrose. Então, a falta de aceitação, o medo e a falta de aceitação. A última live a gente falou totalmente sobre o medo. Que o medo nos trava, que o medo nos bloqueia, que o medo nos impede da gente alcançar nossos objetivos. E nessa live a gente está falando sobre a falta de aceitação. Então, cada live a gente tem um tema chave, um tema principal, que é o ponto fundamental no desenvolvimento pessoal, que se você conseguir alcançar e chegar naquele ponto ali e falar, não, agora conheci, desvendei, pronto. Se você entender essas aulas, todas essas aulas que a gente está dando tem uma única função, preparar você para você conseguir alcançar seu máximo potencial. Não adianta eu chegar para vocês aqui e falar, gente, vamos fazer uma auto-hipnose, todo mundo junto? Fecha o olho. Não vai adiantar. Então, tem que preparar o caminho para que vocês consigam entender o processo e, através do entendimento do processo, vocês consigam transformar não só a vida de vocês, mas a vida de outras pessoas, como a Fernanda, que está aqui com a gente, que é terapeuta. Tem muita gente no grupo que é terapeuta, que usa essas técnicas. E, assim, você ser um terapeuta e você não se conhecer e você não utilizar o que você mesmo prega, não tem nenhum sentido. Exatamente. Não é verdade? Então,
É uma E é engraçado, né? Que todo mundo que tem alguma coisa, assim, seja depressão, seja ansiedade, acaba procurando ou sendo terapeuta para poder justamente ajudar as outras pessoas que estão com esse problema, que muitas vezes não aceitam. Exatamente. O que é uma coisa muito interessante que acontece em consultórios, você vai começar a perceber isso. Muitas pessoas chegam e falam, então, eu queria ver porque o meu filho está com um problema, ou eu queria ver um tratamento porque eu preciso entender o meu marido. Mas não é bem por aí. Você tem que primeiro se entender. Tudo bem, eu falo para a pessoa, não, vamos lá, vamos te ajudar, eu vou te ajudar, vou ajudar ele a passar por isso, ser seu filho, ser seu marido, tudo bem. Só que o primeiro ponto, a partir do momento que ela entra, eu falo, me conte como está a sua vida. E aí eu entendo o mapa da pessoa e aí eu vou entender, tá. Aí eu vou saber qual técnica eu uso com ela. Se eu uso uma constelação, se eu uso uma hipnose, se eu uso uma TFT, se eu uso uma Clean Language, se eu uso uma PNL, se eu faço uma regressão, se eu faço uma hipnose formal ou não. Então, depende muito de como o paciente chega para a gente. Mas uma coisa que o paciente tem que entender, que a gente faz sempre na nossa clínica, eu sempre falo para todos os pacientes, eu não sou a solução dos seus problemas. Quem chega para vocês procurando, não, eu vim aqui porque eu quero resolver meu problema, você vai resolver meu problema. Não. Se você chegar e falar, não, tudo bem, eu quero uma ajuda para resolver meu problema. Agora, eu quero que você resolva meu problema, cara, não, nem que ele te der 15 mil reais, 50 mil reais, não pega um paciente desse. Não pega porque vai se frustrar. Você vai acabar achando que você é incompetente, que você não tem competência, mas na verdade é que a pessoa não está preparada. E se você não fizer essa preparação com ela, não adianta, ela não vai entrar no processo. E aí, tudo que você trabalhou com ela vai ser, às vezes até funciona em 1, 2 dias. Depois, cadê? Aí ela vai falar mal de você, você vai ser terapeuta ruim, ela vai fazer hater de você para todo lugar, e não é o objetivo, né? Exatamente. Então, é um processo. Por isso que eu digo, a terapia é uma caminhada, gente. A terapia não é uma terapia, não existe negócio de terapia pontual, terapia breve, 3 sessões, 2 sessões, 5 sessões. Eu faço sessão breve, terapia com 5 sessões, faço, só que eu dou acompanhamento, certo? Então, tenho 5 sessões e depois eu dou um acompanhamento para a pessoa, eu estou sempre presente, sempre em redes sociais, sempre mandando vídeo, sempre conversando, porque a gente precisa acompanhar esses pacientes também. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Não. Não? Conseguiu entender a técnica certinha? Consegui, sim. É uma técnica bem fácil, né? Uma técnica bem tranquila, então são 9... é gostoso, né? É gostoso fazer. Em qualquer lugar você pode fazer. Imagina, você está lá na sua... Vamos supor que você é bancário, aquele caos, né? Pouco trabalho em banco. E aí tá aquele estresse todo e tal, você fala, putz, põe no banheiro, só um minutinho. Vai ali, faz a técnica, 5 minutos, pronto. Chega ali já relaxada, tranquila. Então é uma maravilha, uma técnica paliativa, né? Que é paliativa, que trata o sintoma, mas que vai ter um resultado muito bom para que você consiga se controlar e se conheça. Porque a partir do momento que você fala, eu conheço minha ansiedade, eu me aceito, eu me amo, e eu estou sabendo que eu fazer essa técnica me ajuda a relaxar, então você se abre para um monte de possibilidades. Aí você fala, putz, a técnica funciona. Vamos ver então como funciona uma regressão, vamos ver um reiki, vamos ver um óleo essencial. E aí a pessoa começa essa caminhada de transformação. E é engraçado, né, que as pessoas às vezes procuram até um lugar religioso atrás de um milagre, sendo que o milagre está nela mesma. Exatamente, o milagre está nela mesma. O que a gente vê, não tenho nada contra, certo? Pessoas que dão fortunas em igreja, mas fortunas mesmo, dão carro, dão casa, não tenho nada contra, cada um tem dinheiro que é dar. Mas, enfim, e se elas soubessem que não precisava nada disso, que elas poderiam doar tudo isso para os pobres, fazer hospital, sei lá, enfim, não vem ao caso, a gente não está aqui para julgar. Mas se elas soubessem que tudo que acontece dentro da igreja começa aqui... Exatamente. Na verdade, lógico, existe milagres, existe, cada um tem sua crença, eu acredito em milagres, acredito em um ser superior, tem coisas que realmente não têm explicações, mas
A nossa mente é a base de tudo, é a ciência de tudo, onde começa tudo. Se você não se conhecer, se você não vai ter milagre. Esquece, milagres não existem se você não estiver disposto a uma mudança. Agora sim, se alguém vai estudar mesmo todas as religiões, pode perceber que tem uma coisa em todas. A sua fé te curou, o seu pensamento, entendeu? Em todas que eu estudei, é a mente, é a fé da pessoa. A Bíblia fala isso, né? A Bíblia fala, Jesus nunca falou eu te curei, não. A sua fé, sua mente, é a fé, é a nossa mente. A gente não usa nem nada da nossa mente, se a gente soubesse o que a gente podia fazer, né? Desenvolver. Eu vi até um meme, um videozinho no Instagram que eu achei muito engraçado. Agora que o Pentágono falou que tem alienígena mesmo, que tem ave, que tem OVNI, né? Aí o povo brincou, colocou 2 ETzinhos conversando e perguntando um pro outro, por que será que os humanos não usam telepatia? Aí o outro responde, não, eles ainda não conseguiram descobrir qual é o poder da mente deles. Eu comecei com a parapsicologia, pra ter ideia. Então, a parapsicologia, a gente tem uma noção do que é isso, né? Da telecinese, da telepatia, telecinese. E quando você vê que eles falam, não é mentira, não é possível que eu estou conseguindo me comunicar. Estou fazendo um lápis mexer, por menos que seja minúsculo, né? Tem gente que acha que não, é pouca coisa, mas você consegue perceber. Funciona, é muito incrível. A nossa mente é power. Mas, Fernanda, muito obrigado, uma gratidão a todos que participaram, as pessoas que precisaram sair da live, as pessoas que não conseguiram entrar na live. Peço desculpa que minha conexão caiu no começo, muita gente estava tentando entrar, não conseguiu, mas enfim. Muito obrigado, gratidão imensas, tá bom? Nossa próxima aula, agora, eu vou deixar no grupo as datas e os temas que vai acontecer, e a gente vai falar sobre mais alguns temas, vamos ter mais algumas aulas aí, mas a gente vai conversando por lá, tá bom? Então, tá. Se você estiver vendo essa aula fora do Zoom, eu peço, vai estar lá no grupo do Facebook, na página. E se você também, vocês que estão aqui, que viram a live, alguém tiver alguma dúvida, vai lá, comenta nessa aula, que vai estar lá na página do Facebook. Comenta, coloca dúvida, pergunta alguma coisa dessa live para a gente poder interagindo e, através daí, trazer mais conteúdo para vocês. Então, compartilha essa live lá no Facebook, comenta essa live e próxima aula, tarefa para vocês, trazer mais uma pessoa, tá bom? Gente, muito obrigado, Deus abençoe, gratidão eterna, foi um prazer estar com vocês, espero ter ajudado, e é isso aí, um abraço e até mais. Tchau, tchau, obrigada. Tchau, imagina.